Bem, deve estar na expectativa começar a programar e ver como é que se programa as máquinas para fazer repetições. Chegou a hora, perfeito? Nessa videoaula você vai começar a ver e entender como é que a gente faz as famosas estruturas de repetição nos nossos códigos, no nosso algoritmo, nos nossos programas, perfeito? Então, só recapitulando, fluxos de execução, isso eu já vi na unidade passada, vou recapitular com você. Então, vamos dar uma olhadinha no slide. A tendência é você seguir um fluxo normal de execução de instruções, entrada, processamento, saída de um algoritmo, perfeito? Seguindo um fluxo sequencial do início até o fim. Só que a gente sabe que na realidade, e eu acabei de dar vários exemplos para você, nós temos várias situações de condição, onde a gente tem que trabalhar com desvio do nosso fluxo de execução e agora, que é o que nós vamos estudar, com repetições desse fluxo de instrução. Então veja bem, vou lhe dar um exemplo. Vamos dar uma olhadinha no slide. Por exemplo, considere que uma determinada loja de calçados efetue uma venda no crediário para um cliente que ainda não está cadastrado no seu sistema. Para realizar essa venda, é necessário cadastrar o cliente, solicitando informações básicas, como nome, endereço, CPF, RG. Aí tem um exemplo da tela do cadastro do cliente. Eu pergunto para você, na hora que você for criar essa tela cadastro do cliente, você vai criar várias telas de cadastro de cliente? Para cada cliente ter uma tela? Não, você não vai fazer isso. Você vai criar apenas uma tela de cadastro de cliente e vai repetir aquela operação. Vai ter um botão lá, cadastrar cliente, cadastrou, pá, salvar, salvou, pum, voltou para a tela inicial. Cadastrar novo cliente e vai realizar aquelas operações repetidas vezes. Quantas vezes tiver clientes novos na loja, acabou. Então você faz uma única vez e repete. Isso é um exemplo de um uso computacional no comércio. Nas duas videoaulas anteriores eu falei em situações do dia a dia. Nessa última videoaula eu falei da utilização de uma máquina de repetição, máquina de Turing, na solução de um problema militar. E agora eu estou falando na solução de um problema comercial. Então, o sistema comercial, você faz a estrutura uma vez e repete ela diversas vezes. Para vendas, cadastros, emissão de relatórios, enfim. Perfeito? E eu vou te ensinar como fazer isso. Ok? Então, o que vem a ser uma estrutura de repetição? A gente pode dar uma olhadinha no slide, com fluxograma do lado, que é o desenho, que é basicamente, você checa uma condição, se essa condição for verdadeira, enquanto essa condição for verdadeira, você sai repetindo os comandos. Quando ela for falsa, você sai. Então, a estrutura da repetição, a ideia é o seguinte, você tem uma condição, perfeito? Representada por expressões lógicas ou relacionais que vão dar o retorno o quê? Verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, os comandos que estão aqui, por exemplo, cadastrar cliente, sai cadastrando. Se for falso, clica sair da tela de cadastro do cliente. Ele não repete mais o cadastro do cliente. E quais são as estruturas de repetição? Quando nós falamos de algoritmo, nós falamos basicamente em 3 estruturas de repetição. E nós vamos ver a aplicabilidade de cada uma, fazendo exercícios para cada uma, e você vai ver que situação cada uma delas é melhor adequada. Então, por exemplo, nós temos 3 estruturas: para, enquanto e repita. Perfeito? Quando utilizar o para, quando utilizar o enquanto, quando utilizar o repita. São os assuntos das nossas próximas videoaulas. Perfeito? Onde eu vou começar com a estrutura para, que eu considero a estrutura mais simples de utilizar, porque eu já sei quantas repetições vão ser feitas. Então é mais simples de você utilizar o para. Mas antes de começar a explicar o para, na nossa próxima videoaula, eu queria falar de 2 assuntos que estão extremamente relacionados às estruturas de repetição, que são os contadores e os acumuladores. Vá se acostumando com esses termos. Quando você trabalha com estruturas de repetição no seu código, você tem essas 2 variáveis chamadas contadores e acumuladores. O que são contadores? Vamos dar uma olhada no slide. Contadores são as variáveis que realizam a contagem de ocorrências de um determinado valor ou situação. Os contadores são normalmente inicializados com 0 incrementados em 1 a cada vez que uma nova ocorrência ou situação é observada. Por exemplo, considere um grupo de 50 alunos de uma sala de aula que se deseja identificar quantos foram aprovados ou quantos foram reprovados. Aí, no caso, seriam criados 2 contadores, alunos aprovados e alunos reprovados. Então, volta aqui. Qual é a ideia de contador? Como o próprio nome diz, é contar. Na hora que você tem um laço, uma repetição, que a gente também chama de laço ou loop, vá se acostumando. Quando você fala repetição em programação, também você fala de laço ou loop.
Quando você tem uma repetição, um laço, um loop, você tem que ter um contador para saber quantas vezes aquela repetição está acontecendo. Contar isso. Aí você pode contar quantas vezes a repetição está acontecendo. Você pode contar daquela repetição que está acontecendo, quantos alunos foram aprovados, quantos alunos foram reprovados. Isso nós chamamos de contadores. Vamos dar uma olhada num exemplo de código fazendo uso de contador? Vamos dar uma olhada. Então imagine o seguinte código. Beleza, já estamos entrando em código novamente. Algoritmo aprovados. Imagine esse algoritmo aprovados. Declaração de variáveis. Criei duas variáveis do tipo inteiro. Os contadores são do tipo inteiro, tá? Alunos, underline, aprovado, alunos, underline, reprovado. Como eu falei, o contador ele sempre é inicializado com 0. É o padrão dele ser inicializado com 0. Imagina que eu queira saber quantos alunos numa repetição foram aprovados e quantos reprovados. Se a média do aluno for menor que 5, eu sei que ele está reprovado. Então eu vou criar uma variável alunos reprovados, que inicialmente é 0. E à medida que eu fizer a repetição, aqui eu estou repetindo, vou mostrar como daqui a pouco. E ele entrar aqui em alunos reprovados, eu vou dizer que esse aluno reprovado recebe o valor de alunos reprovados, que é 0, mais 1. Ou seja, eu tive um aluno reprovado. Então aqui já não é mais 0. Aqui agora o aluno reprovados vai ser 1. Enquanto que o aluno aprovado ainda é 0. Aí, no próximo aluno que eu ler, se a média for maior do que 5, o aluno aprovado que era 0, recebe aluno aprovado que é 0, mais 1. O aluno aprovado agora era 0, vai deixar para ser 1. Eu tenho aqui um aluno aprovado e eu tenho um aluno reprovado. Aí eu vou ler o terceiro aluno agora, já li 2, né? Vou ler o terceiro. Média menor que 5 é, aluno reprovado é quanto? 1 mais 1. Agora eu tenho quantos alunos reprovados? 2. Vou ler o quarto aluno agora. Média menor que 5 é, eita, o pessoal não está estudando nada aqui. Quanto é que está aluno reprovado? Estava 2, não estava 2? 2 mais 1, quanto é agora aluno reprovado? 3. Quinto aluno, média maior do que 5, beleza, esse estudou. Alunos aprovados, recebe alunos aprovados, que era 1 mais 1. Quanto eu tenho alunos aprovados? 2. Perfeito? E assim por diante. Esse aqui é o exemplo de utilização dos contadores. Perfeito? Ficou clara a utilização de contador? A importância disso? Claro que à medida que a gente for fazendo algoritmo, você vai entender bem o uso de contador e você vai ver que não tem mistério, é bem simples. Um outro conceito importantíssimo é o conceito de acumuladores. O que são os acumuladores? São variáveis utilizadas para realizar a totalização de determinado valor. Então, às vezes, a totalização você não quer saber só o número de vezes, você quer saber o total. Quer um exemplo? Você vai num caixa de supermercado, aí você compra 10 produtos. A atendente, muito simpática com você, começa a passar cada produto, código de barra, PAN, segundo, PAN, terceiro, PAN, quarto, PAN, até o 10º, PAN. Olha, senhor, está aqui o total da sua nota, deu R$300. Somatura era cara, compra, né? 10 produtos, R$300, mas enfim. Sabe lá, né? Um final de semana, comprou uma picanha para fazer um churrasco. Ninguém é de ferro, beleza? Enfim, como é que ele fez essa totalização? Usando os chamados acumuladores. Então, eu teria um contador aí? Tenho um contador. Qual seria o valor do contador após a compra de 10 produtos? Contador 10. Foram 10 produtos que eu contei. Perfeito? Então, contador 10. E o acumulador? Seria o valor, o acumulador, no caso, valor total, digamos. Seria o valor total mais o valor de cada compra. Então, a primeira compra foi 10. Perfeito. Segunda compra, comprei uma picanha bonita, maturada, foi R$100. Opa, então quanto é que está acumulando? 10 mais 100, 110. Na próxima, comprei uma caixa de cerveja, sei lá, comprei umas cervejas mais caras, R$60. Então 10 mais 100, 110, mais o próximo valor, 60, 110 mais 60, 170. Percebe que eu estou acumulando e vou fazer isso durante 10 vezes. Perfeito? Então a importância do uso de acumulador é para isso. É saber acumular os valores. E na programação é muito importante também saber trabalhar com acumuladores. Porque, imagina, eu quero fazer um sistema para supermercado. O que mais vou ter é acumulador, né? Acumulador das vendas feitas por dia, vendas feitas por hora, vendas feitas no mês, na semana, enfim. Vou ter vários tipos de acumuladores, ok? O exemplo que eu dou aqui no slide
Continuo falando da questão dos alunos para aproveitar o exemplo anterior lá de contador. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, considere a situação anterior do grupo de 50 alunos de uma sala de aula. Já se sabe quantos foram aprovados e reprovados. Desejo saber a média dos alunos aprovados e a média dos alunos reprovados. Aí seriam criados dois acumuladores, média dos alunos aprovados e média dos alunos reprovados. Então aqui seria um exemplo da criação de dois acumuladores. Como é que seria? Então, o contador inicializado com 0 e o acumulador também inicializado com 0. Aqui, se o aluno tivesse média menor do que 5, ele foi reprovado. Aqui a gente já entendeu como é que funciona o contador. E aqui o acumulador, como é que seria? Eu não quero agora saber quantos alunos, eu quero saber a média dele. Então eu teria que pegar a média já existente, inicialmente 0, mais a média daquele aluno. Digamos que o aluno 1 tirou 4. Então ele ficou 0 mais 4. A média de alunos agora é 4. Perfeito? Só que dividido pelo número de alunos, que é o meu contador aqui, que no caso é 1. Ou seja, se eu só li uma nota e a nota do aluno foi 4, a média passa a ser 4. Agora vamos lá. Então a média, inicialmente, média alunos reprovados, primeiro que eu li foi 4. Digamos que o segundo está zerado também, não estudou, tirou 3. Então alunos reprovados, que era 1, agora é 1 mais 1. O contador ele passou a ser 2. Perfeito? E média do aluno reprovado, a média do aluno reprovado, que era 4, mais a média do aluno de hoje, mais 3, 7. Só que a média de aluno reprovado já é 2, então a média já caiu para 3,5. Então aqui já não é mais 4, é 3,5. Perfeito? Agora imagina que vou ler o terceiro aluno, a terceira nota do aluno, terceiro aluno. Então eu já tenho a média agora 3,5 e o contador, média alunos reprovados, 2. Vamos dizer que esse agora tirou 4,5. O terceiro aluno tirou 4,5. Também foi reprovado. Então, o aluno reprovado que era 2, mais 1, agora é 3. Então, meu contador aqui passou a ser 3. E a média de aluno reprovado era 3,5, mais a média do aluno agora 4,5. Isso aqui vai dar 3,5 mais 4,5 vai dar 8. Dividido por quantos alunos foram? 3. Então, a média já caiu aqui para menos de 3, a média. Já é 2 ponto alguma coisa. 2,666, né? 8 dividido por 3 dá 2,2666. 2,67, arredondando. Então, aqui um exemplo de utilização do contador com o acumulador. Perfeito? Nós temos um exemplo aqui, temos um exercício que é de produtos, que foi o exemplo que eu dei para você na explicação de acumuladores. E nesse exemplo de produtos, a gente vai ver como a gente faz isso de uma maneira bem simples, bem tranquila. A utilização de contadores, acumuladores, você vai ver que é bem fácil. Ok? Beleza? Preparado para codificar? Vamos começar a codificar já na próxima videoaula, fazendo uso da estrutura para. Um grande abraço.